Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e estamos agora nos momentos finais, capítulos finais dos Evangelhos. E hoje nós vamos meditar aqui em Lucas, capítulo 24. Se você vem gostando de todo esse conteúdo, não esqueça de dar o seu joinha e partilhe o vídeo com mais pessoas. Vamos incentivar que mais pessoas leiam a palavra de Deus. E como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Pai, é o Senhor que desperta o nosso interesse para ler a Tua palavra e o Senhor é que nos dá o entendimento dela. Então, eu peço o entendimento, que o Senhor abra-nos os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos, porque precisamos Te ouvir. Amém. Lucas, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, um com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Que afirmação. Eles estavam afirmando que ele já havia ressuscitado, porque estão buscando entre os mortos aquele que agora vive. Assim também, quando o mundo nos conheceu de uma forma, hoje eles podem buscar aquela velha forma, já não vai achar em nós. Hoje nós somos uma nova criatura. Aquele que nasceu de Deus recebe uma nova vida. E continua aqui no 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem esteja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O comentário diz: a pedra foi revolvida, não para que o Senhor Jesus saísse do sepulcro, mas para que as suas testemunhas entrassem, comprovassem suas palavras e voltassem para contar o que viram. Naquela época, alguns judeus construíram túmulos grandes a ponto de as pessoas conseguirem adentrar neles. Quando as mulheres viram que o corpo do Salvador não estava no sepulcro, saíram perplexas. Elas foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição. E aqui nós vemos o valor que Deus dá às mulheres, Um valor que esse mundo não dá, e hoje as próprias mulheres empoderadas estão perdendo esse devido valor dado por Deus. No 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Então, Maria, mãe de Tiago, era a mãe do Senhor Jesus, homem, mas agora não é mais citada como a mãe dele, mas como a mãe de Tiago. E Tiago vem ser um discípulo, No futuro, nós vamos ler a epístola de Tiago. No 11, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Comentário: desvario. Os discípulos estavam tão incrédulos com respeito às palavras de Maria Madalena, Joana e Maria, que reputaram aquele assunto. A ressurreição do Senhor Jesus como algo fantasioso, eles rejeitaram o testemunho das mulheres porque o coração deles estava endurecido. Embora os discípulos tenham ouvido do próprio Salvador que ele iria morrer e ressuscitar, não deram crédito quando as mulheres confirmaram as suas palavras. Então eles foram incrédulos duplamente, porque elas deram testemunho, eles não creram, e depois porque não lembraram do que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus já havia dito. No 12, porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e abaixando-se viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si,
E fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O comentário diz assim: os 2 discípulos que conviveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério e presenciaram o seu martírio seguiam de Jerusalém a Emaús. No caminho, eles conversavam sobre como o Senhor havia sido traído, humilhado e morto. Além disso, se lembravam dos seus ensinamentos. Embora eles tivessem sido falhos e fracos por não terem confiado em Deus no momento das adversidades do Salvador, mostravam pelo teor de suas conversas que valorizavam a fé. Por isso, logo mais, iriam receber a revelação do Filho de Deus no caminho. Então, Jesus se aproximou deles e agora segue junto com eles no mesmo caminho, seguindo para Emaús. Mas eles não vão perceber Jesus ainda. Quer dizer, quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador? Apesar de frequentar uma religião, estar dentro de uma igreja, mas ainda não o conhecerem. Como esses discípulos, apesar deles terem estado com Jesus durante 3 anos, mas aqui esse Jesus é o ressurreto. Ele ressuscitou. E aí diz, no 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eu fico imaginando quantas pessoas têm também os seus olhos assim fechados dentro da igreja. Porque elas ouvem a pregação, mas é como se ela sentasse ali, levantasse, sentisse bem por estar na igreja, mas é como se nada absorvesse, né? É como a pessoa que come e o seu organismo não absorve os alimentos. No 17, e eles lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? O comentário diz, por que estáis tristes? Os 2 discípulos estavam abatidos por causa da morte do seu mestre. A tristeza era tanta que não conseguiram enxergar que aquele que caminhava com eles não era um simples viajante, e sim o próprio Senhor ressurreto. Olhos e ouvidos naturais podem ser impedidos de desempenhar sua perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Nada rouba mais o discernimento humano que mergulhar nos sentimentos e nas percepções carnais que só afastam a sensatez. Embora o Senhor fosse o mesmo, aqueles homens não o reconheceram pelo seu rosto, olhar ou timbre de voz. Assim, acontece com aqueles que se deixam abater pelo desespero, pelas dúvidas, pelo medo, pela tristeza e por tantos outros males que provocam cegueira espiritual. Daí nós, quando começamos a nossa meditação, eu sempre peço a Deus para abrir o nosso entendimento, porque nós podemos estar aqui meditando na palavra de Deus e ter o nosso entendimento completamente fechado. E eu não quero isso. Você também não deve querer. Então, toda vez que você for meditar nas palavras de Deus, pede para que Ele abra seu entendimento. 19. E eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, essa era a visão que eles tinham de Jesus Nazareno, já não diz o Cristo, porque o Cristo era o Messias, mas eles chamaram ele de grande profeta, poderoso em obras. Quer dizer, acabou. Na verdade, para eles, esse Jesus que eles conheciam até então, acabou as obras. No 20, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então, olha só como que ocorreu as coisas, Aquelas mulheres voltaram, anunciaram, eles estavam presentes, ouviram, não creram. E eles decidiram então ir embora.
eles pegaram tudo e saíram em direção para Emaús, sendo que o próprio Senhor tinha dito que ele iria para a Galileia. Então, se ele estivesse caminhando para a Galileia, já era um ponto positivo, mas aqui eles estavam completamente incrédulos. Então eles falaram, acabou, apesar das mulheres terem dito que não. 23. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, olha que importante isso aqui. Primeiro, os nécios, né? Aqueles que não pensam, né? O dificultoso. Ele foi tardos de coração, quer dizer, eles estavam vendo as palavras do Senhor Jesus se cumprindo, mas continuavam incrédulos, né? Eles achavam que a morte tinha vencido Jesus. No 26, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então aqui ele se faz o Cristo, ele diz, ele foi o Cristo, ele foi o Messias, então ele remiu, ele cumpriu a profecia, ele cumpriu a promessa de remir, né? Mas eles entendiam que ele faria isso fisicamente, o que ele fez foi espiritualmente. O comentário diz assim, do 24, do 25 ao 26, nécios e tardos de coração. Senhor Jesus repreende de forma severa seus discípulos, chamando-os de nécios. Eles haviam ouvido o Salvador falar várias vezes da sua missão. Além disso, tinham as Escrituras que testificavam as palavras dele. Mesmo assim, não conseguiam compreender aqueles fatos. Aqueles que, por falta de fé, duvidam e não obedecem à palavra de Deus, em um dado momento poderão se tornar insensíveis espiritualmente. Desse modo, não compreenderão seus ensinamentos e tampouco alcançarão o cumprimento das promessas contidas nela. Então, essa é a realidade que muitas pessoas estão vivendo dentro e fora da igreja também. 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o comeram, e ele desapareceu-lhes. Então, quer dizer, eles não perceberam quem estava ali com eles e ainda fazendo lembrança à última Santa Ceia, né? E ali, então, naquele momento que eles comeram do pão, lembraram que Jesus foi exatamente o que ele disse que seria, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O comentário, ardia o nosso coração. As Escrituras são como fogo que queima o nosso coração e abre os nossos olhos para as revelações celestiais. Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Seguindo o comentário, portanto, é impossível ter acesso a elas e não ter a alma tocada, aquecida, encorajada a ir ao trono do Altíssimo. A palavra tem a função, por meio do Espírito Santo, de fazer o homem entender a essência de Deus, seu amor e seu propósito para a humanidade. E aqui é onde que o Espírito Santo ele entra em ação para nos convencer do pecado. Por mais que eu possa dizer para você qual o seu pecado, você pode não se arrepender dele. Mas quando o Espírito Santo nos convence, há o verdadeiro arrependimento, então há um retorno para a fé. Eles então sentiram arder, né? Quantas vezes nós estamos realmente numa reunião, o coração aberto, com sede, com fome de ouvir a palavra de Deus, e nós comemos cada palavra que vem ao nosso encontro, né? E aquelas palavras arde, queima dentro de nós, quer dizer, faz um efeito,
Mas quantas pessoas que, por exemplo, vêm à reunião e nesse momento da palavra, elas se distraem. Elas começam a pensar noutra coisa. Quantas hoje em dia pegam o telemóvel e começam a olhar a rede social naquele momento? Quer dizer, elas estão desperdiçando um precioso tempo de suas vidas e elas não estão aproveitando o melhor momento da reunião, que é o momento da palavra. O momento em que Deus vai realizar dentro dela uma grande transformação. 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Então, quer dizer, esses aqui voltaram. Apesar deles acharem tarde para que aquele viajante, que eles não conheciam, seguisse caminho, eles não olharam para essas condições e voltaram para Jerusalém. 34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então, o Senhor Jesus agora se apresenta a eles. E é como se realmente fosse um espírito que atravessa parede, portas, mas ele é uma pessoa. Olha por quê. 38. E eles lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o Senhor Jesus se tornou um homem como nós, mas agora entronizado entre Deus. É isso que vai acontecer com todos aqueles que ao morrer, ressuscitarão, receberão um novo corpo, agora um corpo glorificado. Imagine, aquela pessoa que na fé, mas morreu com cancro, aqui embaixo na terra, o cancro deteriorou sua saúde. Mas quando ela morre, então a alma dela morre em Cristo, claro, salva. Então ela recebe um novo corpo, já não com doenças e nunca mais ela nem vai saber o que é isso. Um corpo glorificado. Como o de Jesus que está aqui, eles podiam tocar em Jesus. 40. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então Jesus ainda fez uma refeição junto com eles naquele dia, quer dizer, provando que agora Jesus é um homem, está num corpo de um homem, mas perante Deus, como sumo sacerdote, servindo a Deus e intercedendo por nós. A religião aqui no mundo, ela prega outra coisa. Ela diz que Maria intercede por nós, mas erroneamente. 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aqui está a grande chave de toda a palavra de Deus e principalmente para aquelas pessoas que dizem não compreender a palavra de Deus. Quem abriu o entendimento deles foi o próprio Senhor Jesus. Por isso, você deve sempre pedir isso a Deus. 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O comentário, arrependimento e remissão de pecados, são duas mensagens que o mundo inteiro precisa ouvir. Todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa devido ao pecado de Adão. Consequentemente, é réu de suas próprias transgressões. Diante disso, é preciso entender que lágrimas e boas obras não lavam pecados. Embora o ser humano se esforce para se desvencilhar de suas iniquidades, seus efeitos continuam impregnados nele. Somente o sangue do Senhor Jesus purifica o pecador e o torna justo para entrar no céu. Portanto,
É inútil pregar a salvação sem ensinar que para obtê-la é fundamental se arrepender das transgressões. Então, veja que maravilhoso, né? Para você entender o que ele quis dizer aqui, o bispo e também o Senhor Jesus, é como, por exemplo, o mato, né? Aquela erva daninha. Ela nasce em qualquer lugar, ninguém precisa semear ela, né? Ninguém precisa adubar a terra, ninguém precisa regar, ela vai crescer sozinha. Assim é o pecado no ser humano, ele já está enraizado no ser humano. Então, é como a erva daninha, ela cresce. Se você não vigiar e orar, como o Senhor Jesus ensinou, a erva daninha, quer dizer, o pecado vai crescer. Então você vai perder a salvação. Por isso que a salvação, ela é contínua, né? E ela é aprimorada, desenvolvida. No 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Comentário: testemunhar não é discutir exaustivamente nossas ideias acerca do Evangelho, e sim mostrar nossa nova conduta após termos a vida restaurada pela fé. Quando testemunhamos a nossa transformação, provamos com autoridade que pertencemos ao Senhor Jesus. Isso significa que, assim como a testemunha confirma com veracidade o que viu, a pessoa que tem o interior transformado atesta a ação divina em sua vida. Sem dúvida, ter uma experiência real com o Senhor é a melhor maneira de provar o poder de Deus em nossa vida. Isso gera muito mais credibilidade do que meras palavras. E seguindo para o 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O comentário: a promessa de meu Pai, o Espírito Santo, é a promessa do Pai àqueles que creem e a herança que o Senhor Jesus deixou aos seus servos. No entanto, para tomar posse, os 11 discípulos do Messias precisaram obedecer à risca a recomendação do Senhor. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significava crer plenamente na promessa e se submeter ao sacrifício de enfrentar as perseguições que ocorriam ali. Durante os dias em que esperavam o cumprimento da promessa, os discípulos oravam, meditavam nas Escrituras e mantinham o saudável convívio com as pessoas da mesma fé. Enquanto eles não fossem batizados com o Espírito Santo, como conheceriam a vontade divina para executar a sua obra. Teriam a sua autoridade para arrancar as pessoas das garras de Satanás? Quem deseja ser revestido pelo mesmo poder que revestiu os discípulos deve fazer o que eles fizeram, obedecer a palavra de Deus e pagar o preço da renúncia pessoal e do sacrifício espiritual. Esse poder que vem do alto está acima de qualquer outro poder que o mundo oferece. E aqui está esse poderoso ensinamento do Senhor Jesus. E eu vejo dessa forma, né? Enquanto você não receber o Espírito Santo, você também não deve baixar os braços, né? Afrouxar a sua busca, mas permanecer buscando, né? Permanecer conhecendo e prosseguir em conhecer a Deus. No 50, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Se é uma promessa, você tem direito sobre ela, direito de recebê-la. Mas quem vai receber o Espírito Santo, né? O nome diz santo, ele precisa também ser santificado, né? Pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela sua maneira de viver. Então, limpe seu coração, prepare tudo para que você possa receber a grandeza, a santidade desse Deus. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.